Pronto. Então, gravando aqui mais uma vez, confirmando aí todos de acordo, todos ok com a divulgação. Beleza, então. Então, vou. Como eu falei, né? Então, agora a gente vai começar a falar de norma, né? Como eu disse que a ideia de um produto interno seria munir nosso espaço de uma geometria, né? A gente vai ver agora como isso se procede. A primeira parte dela tem a ver com norma, né? O que vai permitir a gente falar de distâncias. E a norma de um vetor é bem simples de calcular, né? Ela está sempre associada ao produto interno. Sempre, na verdade não, né? Existem outras normas a serem possíveis de ser definidas, mas a maioria delas, e as mais interessantes, né, são aquelas que são definidas justamente dessa forma. Uma vez que você tem um produto interno, se você define, né, a norma de um vetor como sendo a raiz do vetor produto interno por ele mesmo, certo? A gente denota com essas duas barrinhas aqui, né? Isso significa a norma do vetor V é raiz do produto interno de V por V, né? Isso aqui é uma forma de se definir norma e isso, né? Ela vai definir uma norma independente do, do produto interno que nós tivermos, né? Então, sempre associado a um produto interno, a gente consegue definir esse conceito aqui de norma, que posteriormente vai dar a ideia de distâncias. E aí, a norma, ela tem essas duas propriedadezinhas, né? Como eu falei, ela está associada à distância, porque justamente a norma de um vetor sempre é um número maior ou igual que zero, né? Ela tem propriedades parecidas com a módulo de números reais, né? E sempre que eu tenho a norma de um escalar vezes um vetor, eu posso tirar esse escalar da minha norma, mas saindo como módulo dele, né? Se for menos 3 vezes v, a norma de menos 3 vezes v, na verdade isso é 3, né? Que é a norma de, o módulo de menos 3 vezes a norma de v, certo? E o único vetor que tem norma zero é o vetor nulo, ok? E aí, essas propriedades aqui, elas acabam saindo lá daquelas primeiras propriedades do produto interno, né? E aí, da questão da raiz aqui também, que acabam estando associadas. Beleza? Uma outra forma que vocês também podem enxergar, né? Que a norma ao quadrado, ela é o produto interno de um vetor, né? V é o produto interno desse vetor V por ele mesmo. E aí, sempre que nós temos um espaço vetorial com produto interno, nós chamamos esse espaço de espaço euclidiano, né? Quando nós temos uma norma, nós estamos chamando de espaço vetorial normado, ok? E, por exemplo, né, a norma lá que a gente conhece do, do espaço Rn, né, aquela que é proveniente do produto interno usual, que é aquela que a gente usa para calcular distâncias lá entre vetores, né, no espaço R2 e R3, né? A norma de um vetor a gente calcula como sendo o que? A raiz da soma das suas coordenadas ao quadrado, né? Que é justamente, ó, quando eu faço o produto escalar desse vetor por ele mesmo, não é primeira coordenada vezes a primeira, que é a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda vezes a segunda, tal, até chegar na última coordenada vezes ela mesma, está aqui. E como a gente definiu a norma como sendo a raiz do produto interno do vetor por ele mesmo, né, a gente passa a raiz e a gente acaba encontrando aquela definição, né, do módulo de um vetor que a gente usa em geometria analítica, né? Aqui exemplos, né, do que a gente já viu na geometria analítica, né? A norma ou módulo do vetor V1, V2, né, é a raiz de V1 quadrado mais V2 quadrado, né? E aí se a gente calcula aqui para esses vetores particulares a norma do 1, 0, né? Raiz de 1 quadrado mais 0 ao quadrado, que é 1. E a norma de 1 menos 2 é o quê? A raiz de 1 quadrado mais menos 2 ao quadrado, que é raiz de 5. Vocês estão familiarizados com esse conceito, né? Lá da geometria analítica? É módulo, lá usa módulo. Módulo, isso. Pois é, mesma coisa, é só linguagem mesmo, só nome. É capaz de ir lá no livro do Steinbrück tá como módulo, né? E aí
Só nomes diferentes. Vocês vão até acabar percebendo que eu vou falar de módulo aqui de vez em quando. São sinônimos, né? Mas isso é importante, ó. Essa que vocês usam, que essas que eu estou dando exemplo aqui, são aquelas lá da usual, né? Que é proveniente do produto interno usual. Para a gente, o que a gente está fazendo como norma é sempre isso, né? É raiz do produto interno de um vetor para ele mesmo, né? Ó, a norma desse vetor, o módulo desse vetor. Aí cada produto interno diferente vai definir um módulo diferente, né? Aqui é a mesma da R3, aí eu vou omitir essa aqui, porque vocês já estão calejados com ela. Fazer aqui daquele exemplo lá que eu fiz, né? Desse módulo aqui em P2, né? Dessa norma, desse produto interno em P2, né? Opa, aqui eu esqueci de passar a raiz, ó. Quando vocês estiverem estudando no slide, faltou a raiz aqui, né? Porque a norma é raiz do produto interno de P por P, né? Então vamos fazer isso aqui com calma, ó. Né? Em P2 com aquela norma, né? A gente viu que a norma de o produto interno de P por Q, aquele que a gente definiu, né? Seria o que? A integral de menos 1 a 1 de P de x, P de x vezes Q de x dx, né? E aí, então, quem seria a norma do vetor x, né? Isso seria o que? A raiz, que ali eu esqueci de pôr raiz, né? Da integral de menos 1 a 1 de P vezes P, né? No caso, P que é x, vezes x dx, né? Ou seja, a raiz da integral de menos 1 a 1 de x ao quadrado dx, né? E lembrando que isso aqui, a integral tem que calcular antes, né? Depois eu calculo a raiz disso. Então, vamos calcular aqui. Seria o que? A raiz de quem? A integral de x ao quadrado é aquela regrinha que eu comentei no vídeo passado, né? Eu faço o quê? Eu somo 1 nesse expoente, então fica x ao cubo sobre 3, avaliado de menos 1 a 1. Né? Isso aqui dá quanto? Raiz de x ao cubo. Opa! Avaliando agora, né? Primeiro eu substituo esse valor aqui na expressão, então 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3. Ou seja, aqui vai dar menos 1 terço, menos com menos dá mais, né? Então 2 terços. Então, raiz de 2 terços seria a norma desse vetor x utilizando esse produto interno. Ok? E aí no exemplo aqui, vocês me desculpam, né? Que era para ter a raizinha aqui, né? Tanto aqui, em qualquer lugar aqui, né? Depois eu acabei esquecendo de colocar a raiz desses caras. Se a gente quiser... Eita, aqui tem um errinho também, né? Aqui eu defini em P2, mas isso é uma norma em PN. Qualquer N aqui, isso acaba funcionando como produto interno. Essa função aqui, né? Então eu poderia calcular... Ah, não. Olha, falando besteira. Eu estou calculando a norma de x ao quadrado, né? A norma de x ao quadrado seria o que? A raiz da integral de menos 1 até 1 de x ao quadrado vezes x ao quadrado, que é x à quarta, né? Isso vai dar o quê? X à quinta sobre 5, avaliado nesses caras, que dá 2 quintos. Só que tudo pela raiz, né? Faltou colocar a raizinha aqui. Beleza? Aí, em termos de linguagem de normas, né? Nós temos também a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Que, lembrando que o que eu fiz no último vídeo, né? A desigualdade de Cauchy-Schwarz dizia que se eu calculo o produto interno de u vezes v ao quadrado, sempre é menor ou igual ao produto interno de u por u vezes o produto interno de v por v. Né? Aí, isso aqui meio que vai, se eu passar, essencialmente, né, tem uns detalhezinhos a mais, mas meio que se eu passar a raiz aqui em ambos os membros, ó, se eu passar a raiz aqui, desse lado eu vou ter o módulo, né? Isso aqui é um número que eu estou elevando ao quadrado e tirar a raiz. Então esse é o módulo desse número. Vou explicar por que o módulo. E aqui é a norma desses vetores, né? Eu estou fazendo u vezes u e tiro a raiz. Então isso é a norma de u vezes a norma de v. Essa é uma forma diferente de enxergar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Eu posso enxergar ela dessa forma aqui, né? Como o módulo do produto interno de u por v é menor ou igual que a norma de u vezes a norma de v. Um detalhe importante que esse aqui é para a vida de vocês, né?
O que é a raiz quadrada de um número ao quadrado? Quanto é que tá isso aqui? Não. Ah, exatamente, o modo do número. Isso aqui, sempre que passa em qualquer aula minha, eu sempre faço questão de lembrar. Quem tem o costume de sair cortando aqui, né, não é bem cortar, né? É o módulo desse cara. Até porque se você calcula, né, raiz de menos 3 ao quadrado. Quanto é que é isso? Não é menos 3, né? Pode dizer que a raiz de um número ao quadrado é o próprio número. Isso aqui é a raiz de 9, que é 3. Né? Veja que 3 é o módulo desse carinha que está aqui, né? Então, fica para a vida aí, eu não, simplesmente não corto. É módulo do que está aqui dentro, a raiz ao quadrado. Beleza. E aí, aqui é a provinha que eu falei, né? Aqui a gente começa a falar um pouquinho de geometria, né? Que é o que nós chamamos de desigualdade triangular. Olha o que ela está dizendo, né? Que a norma da soma de vetores é sempre menor ou igual que a soma das normas, né? Isso a gente chama de desigualdade triangular pelo seguinte fato, né? Pensando que essa norma meio que daqui a pouquinho ela vai dar uma ideia de distância. Pense que eu estou com dois vetores aqui, né? U e V. Né? U e V. Né? U mais V, a gente sabe que seria o que? Eu somar, né? Eu coloco esse Vzinho aqui e pego essa diagonal aqui, né? Esse seria o U mais V e aqui é o meu vetor V, né? Olha o que diz essa desigualdade triangular. Antes de falar o que ela diz, né? Vocês sabem qual é a condição para que as medidas de três lados de um triângulo de fato possam formar um triângulo? O que tem que ter de relação entre elas? Por exemplo, eu posso... Perfeitamente, ou seja, sempre que eu somo o comprimento de dois lados, sempre tem que ser maior do que a soma do terceiro, né? Do que sobrou. Então vejam, se eu somar o comprimento de U mais o comprimento de V, isso tem que ser maior do que o comprimento de U mais V, certo? Por isso nós chamamos isso de desigualdade triangular. Ó. Pensa essa norma como sendo o comprimento do vetor V, né? Então, o comprimento do vetor V, né, somado com o comprimento de U, né? O comprimento de U mais o comprimento de V sempre é maior ou igual que o comprimento da soma desses dois vetores, né? Porque quando a gente soma, a gente forma esse triângulozinho aqui, e aí nós chamamos isso de desigualdade triangular. É aqui que começa a aparecer de fato a geometria dessa coisa aqui. Beleza. Aí essa prova eu vou omitir, dá um pouquinho de trabalho. Não dá tanto trabalho assim não, mas acho que não. Para vocês não cansarem também de ficar vendo tanta, tanta prova, né? Vocês não são matemáticos. E aí tem gente que acha um pouquinho chato. Aí beleza, né? Como eu falei, as normas elas nos permitem definir o conceito de distâncias, né? De comprimento de vetores e de distâncias, né? Vejam que essa ideia da desigualdade triangular, ela está muito associada a isso aqui, né? A ideia de triângulo, né? Comprimento desses vetores, se a soma, eu sempre penso com aquela regra, aquela lei do paralelogramo, né? O comprimento desses dois vetores, se eu somar, sempre é maior ou igual do que o comprimento da soma. E sempre que eu falo em comprimento de vetores, eu posso falar de distância, né? Qual seria a distância entre dois vetores? A distância entre dois vetores é o comprimento da diferença entre eles, né? Se eu tenho esse vetor aqui, U, e esse vetor V, né? A gente pode pensar como sendo o quê? U menos V seria esse vetorzinho aqui, né? V. Esse seria U menos V, né? É isso mesmo? Não, tá trocado. V menos U. Esse seria o V menos U, né? E a distância entre esses dois vetores a gente sempre define como ó, o comprimento dessa diferença, né? Se eu quero calcular a distância desse cara para esse, eu faço o quê?
como vetores são caras livres no espaço, né, então a gente tem que ter um conceito que independa da posição deles. Então você faz a diferença e mede o comprimento desse vetor diferença. E aí, como o comprimento é dado por esse conceito de norma, né, de módulo, então nós vamos dizer que, dado um espaço vetorial qualquer com uma norma, né, a distância entre dois vetores desse espaço é sempre o quê? O módulo ou a norma da diferença entre eles, né? Que no caso da norma usual, né, dos espaços lá da geometria analítica, R2, R3, é o que a gente define lá como a distância entre dois pontos mesmo, né? É a raiz da diferença entre as coordenadas dele, isso acaba sendo o que nós definimos lá, e isso é um conceito geral, isso depende, não essa diferença, né? Mas a norma da diferença entre dois vetores é o que vai dar a distância entre dois vetores do espaço. Então, por exemplo, eu estou com um espaço de polínômio, um espaço de matrizes, né? Pensa duas matrizes aí. O que seria a distância entre elas, né? Mas matrizes são vetores. Eu posso pensar um espaço vetorial das matrizes. Então, se eu conseguir definir um produto interno no espaço das matrizes, existem várias formas de definir produtos internos. Então, qualquer produto interno que eu definir, eu atreladamente a esse produto interno, eu defino um conceito de norma, e atrelado à norma, eu posso definir o conceito de distância. Então a gente pode calcular a distância entre duas matrizes, certo? E aí começar a fazer uma série de coisas interessantes, né? Como geometria no espaço de matrizes, né? O que quer que seja isso, a gente pode fazer. E aí, uma outra consequência, né, do teorema de Cauchy-Schwarz, da desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, que diz que essa desigualdade aqui, como eu acabei de falar, perceba o seguinte. Como isso aqui são números reais, né? Porque estou calculando esses números aqui. Sempre que você tem o módulo, né? Isso aqui é um fato para quaisquer números. Sempre que você tem um módulo de A menor ou igual do que o módulo de B, isso é a mesma coisa que dizer que o número A ele é menor ou igual do que o módulo de B e é menor ou igual do que o menos o módulo de B, né? A gente pode enxergar isso dessa forma aqui, né? Pense, por exemplo, aqui eu tenho um zero, o zero, aqui eu tenho um número que eu vou chamar de A e um número que eu vou chamar de B para ter essa diferença de módulo, né? Então veja, ó, se esses caras são positivos, né, se realmente eles estão à direita, né, o módulo de A é ele mesmo, o módulo de B é ele mesmo, né? E aí eu estou dizendo que se o módulo de A é menor que o módulo de B, então A é menor do que o módulo de B, que é o próprio B nesse caso, né? Agora veja, se esse A for um número negativo, vamos pensar aqui, né? O A ele fosse esse carinha aqui, ó. O que é o módulo de A ser menor que o módulo de B? O módulo de A seria esse carinha aqui. Dizer que o módulo dele é menor do que o módulo de B, né? É a mesma coisa que dizer o quê? Quem é menos o módulo de B? O menos módulo de B eu pegar esse comprimento e lançar ele para o lado de cá, ó. Então, menos o módulo de B. Aí esse meu númerozinho A, ele realmente é um cara que está entre menos módulo de B e módulo de B. Então, sempre que a gente tem uma desigualdade entre módulos, né, valores absolutos de números reais, é a mesma coisa que dizer isso, né? Se o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B, significa que A está entre esses dois valores aqui. E por que eu estou falando disso, né? Porque eu tenho aqui a desigualdade de Schwarz, né? Isso aqui é um número, então essa norma é o próprio módulo deles, né? Então, essa desigualdade significa dizer que o que está aqui dentro é maior ou igual do que menos esse número e é menor ou igual do que esse número, que foi o que eu acabei de fazer aqui, né? Esse A seria esse valorzinho que está aqui e B seria esse produto, né? E aí o que acontece? Se vale essa desigualdade, o que eu vou fazer? Eu posso dividir todo mundo por esse número aqui, que é um número positivo. E o que acontece quando eu divido? Ó, se eu dividir esse lado por ele mesmo, aqui fica menos 1. Divido esse cara por esse, fica isso. E dividindo esse cara por ele, do lado de cá eu tenho 1. Né? E aí eu posso sempre concluir que
o produto interno de U por V dividido pelo produto dos módulos sempre é um número que está entre menos 1 e 1. E por que isso é interessante? Porque, né, se eu pensar nos valores possíveis que o cosseno pode assumir, né, isso aqui, como ele está percorrendo números que vão de menos 1 a 1, então com certeza esse número que estiver aqui, ele vai ser o cosseno de algum valor que está entre 0 e π. Né? E aí eu posso dizer que sempre existe um certo valor θ entre 0 e π, tal que esse número é exatamente o cosseno desse ângulo. Né? E aí a partir disso a gente consegue definir o que é o ângulo entre esses dois vetores. O ângulo formado entre dois vetores U e V, né, é justamente esse θzinho que respeita essa equação, que é o produto, que é o quociente entre o produto interno de U por V sobre o produto das suas normas. Né? E aí isso aqui a gente acaba conseguindo definir ângulo, e como eu falei, a gente começa a ter conceitos geométricos, todos eles sempre atrelados à nossa ideia de produto interno. Então você tem um espaço vetorial lá qualquer, né, que você conseguiu definir um produto interno, aí você consegue definir o que é norma, você consegue definir o que é distância e você consegue definir o que é o ângulo entre os dois vetores. E por mais que esses caras sejam vetores abstratos, né? Pensa que quando eu falo vetor, não estou falando setinhas no espaço R3, eu estou falando em polinômios, estou falando em matrizes, né? E a gente consegue definir o ângulo formado entre duas matrizes, o ângulo formado entre dois polinômios, né? Mas lembrando também que esse conceito não é absoluto. Como eu tenho vários produtos internos diferentes, né? Eu tenho várias formas de definir esses ângulos, esses produtos, essas normas e tudo mais. Mas toda a geometria de qualquer coisa que você fizer, está sempre atrelada a um produto interno. Ok? E aí, vale essa relaçãozinha, né, que agora é só voltar essa parcela e multiplicar para o lado de lá. Então, o produto interno entre dois vetores é sempre o quê? O módulo de um vezes o módulo do outro vezes o cosseno desses caras. Que é uma propriedade que vocês viram lá na geometria analítica, né? Com certeza vocês devem ter visto isso em algum tópico. Né? E aí, em decorrência disso, ó, a gente vai acabar encontrando o chamado Teorema de Pitágoras, que ele não é verdade somente nos espaços que a gente conhece, é qualquer espaço que você definir o produto interno vai valer o Teorema de Pitágoras. Mas lembrando que o quê? O que diz o Teorema de Pitágoras? Né? Se você tem, pensando em termos de vetores, né? Se você tem dois vetores ortogonais, né? A soma desse lado aqui correspondente à hipotenusa, né? Desses dois vetores, se você somar o comprimento desse vetor ao quadrado mais o comprimento desse vetor ao quadrado, isso é justamente o quadrado desse cara aqui, né? Se esses vetores forem ortogonais. Não é isso que diz o Teorema de Pitágoras? E isso é uma verdade que independe da forma que você mede ângulos, independe da forma que você mede distâncias. Ou seja, independe do seu produto interno. Né? Mas sempre lembrando que cada um desses conceitos está sempre atrelado a isso. Então, se a partir do momento que você definiu o seu produto interno, você tem o conceito de ortogonalidade e o conceito de norma, vai valer essa relação que é o produto, que é o Teorema de Pitágoras. Né? Veja como é que ele se procede. Ó. Como é que a gente pode calcular, né, o módulo ao quadrado da soma de dois vetores? Né? O módulo de um vetor é sempre o quê? O produto ao quadrado. O módulo de vetor ao quadrado é sempre o produto interno dele por ele mesmo, como a gente viu aqui atrás, né? Deixa eu voltar aqui, ó. O módulo ao quadrado de um vetor é sempre o produto interno dele por ele mesmo. Então, o módulo ao quadrado dessa soma de vetores é o produto interno dessa soma dela por ela mesma. Mas quando a gente calcula isso aqui, né, a gente usa aquelas propriedades de produto interno lá que a gente definiu inicialmente, ó, distributividade e tal. Aqui eu tenho U escalar U, produto interno U, né? Mas o produto interno de um vetor por ele mesmo é o módulo dele ao quadrado, que está aqui. Aí depois eu tenho U interno V, mais V interno U, que é a mesma coisa de U interno V, então eu tenho 2 vezes U interno V, mais V interno V, que é V ao quadrado, né? Módulo de V ao quadrado. Mas se eu estou admitindo que U e V são ortogonais, né? Significa que o produto interno entre eles é zero.
ou seja, esse termo aqui dá zero, né? E aí acabou acontecendo de que valeu o teorema de Pitágoras, né? O módulo ao quadrado da soma de dois vetores ao quadrado é sempre igual ao quadrado da soma entre eles, se esses vetores forem ortogonais. Caso não sejam, vale o que nós chamamos de lei dos cossenos, né? Aparece esse termo aqui, residual, né? Que veja que a lei dos cossenos é meio que uma extensão do teorema de Pitágoras. Você tem a mesma expressão para o teorema de Pitágoras, só que mais ou menos, né? Dependendo se você está somando ou subtraindo, essa expressãozinha, né? Que essencialmente é o quê? O produto interno entre os dois vetores, né? Que quando você faz isso aqui, ó, é o que apareceu aqui, né? Ó, duas vezes o produto interno de U por V, que é módulo de U, módulo de V vezes cosseno de V, que vocês certamente viram também isso lá na geometria analítica, e agora vocês estão vendo aqui, mas não naquele contexto limitado para aquele produto interno em particular. Isso vale para qualquer produto interno, certo? Tudo bem até aqui? Beleza? Beleza, então. Não, isso é verdade, isso aí. Sim. Por isso que eu falo e refalo quantas vezes eu achar necessário. Matemática é exercício. Vocês podem até estar entendendo, achando que estão entendendo aqui agora, mas enquanto vocês não pegarem e botar a mão no papel e fazer alguma coisa, vocês não estão sabendo que sabem ou que não sabem. Vocês só vão ter essa noção quando realmente colocar o papel no lápis, o lápis no papel, né? Então, por isso que eu reforço. Acabou a aula, amanhã faça exercícios para na próxima aula já chegar sabendo um pouquinho, tendo dúvidas e já entendendo as próprias dificuldades para eu poder tirar. Porque se vocês não sabem nem a dúvida que vocês têm, imagina eu que não estou dentro da cabeça de vocês, né? Então é importantíssimo que vocês tentem fazer exercícios. Só sei que nada sei, exatamente. Desse jeito mesmo aí. Beleza. Aí, continuando aqui na ideia dos conceitos, né? Mesmo conceito que nós temos lá da geometria analítica. O que é um vetor unitário, né? Um vetor unitário é aquele vetor que tem módulo 1, né? Agora a gente tem um conceito de norma, várias normas diferentes, mas uma vez que a gente atribui uma norma ao espaço vetorial, nós dizemos que um vetor é unitário se a norma daquele vetor com aquela norma é 1. Né? Aí, por exemplo, né, se eu estou em R3, todos os vetores da base canônica na norma usual tem norma 1, isso aí vocês já estão sabendo, né, lá da geometria analítica. Se eu pegar esse vetorzinho aqui também, ó, ele é um vetor unitário, né, porque se eu calcular a norma dele, quanto é que dá? Isso é a raiz dos quadrados da soma dos quadrados das coordenadas, né? Então, desse cara ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais esse ao quadrado, quando a gente faz a continha aqui, né, vai dar 1. Então, esse é um vetor de norma 1, um vetor unitário, né? E, como você já sabe também, eu estou falando que você já sabe porque você já deve ter visto tudo isso aí lá na geometria analítica, né? Como eu falei, naquele contexto para aquela norma. Aqui vale para qualquer outra. Mas vale tudo igual. Olha que é tudo igual mesmo, não mudou nada. Todas as desigualdades, todas as relações de ângulo, de teorema de Pitágoras, lei dos cossenos, conceitos do que é ortogonalidade, ser um vetor unitário, tudo é exatamente a mesma coisa. O que muda é a função que está por trás. Uma vez que você tem um produto interno, você tem um monte de conceito atrelado a ele. Você tem outros, os mesmos conceitos, só que com valores diferentes, né? Um vetor que é unitário em uma certa norma pode não ser em outra e vice-versa, né? Dois vetores podem ser ortogonais numa norma e podem não ser na outra, mas as definições, os resultados são todos os mesmos, não muda nada. Então, aproveitem disso para fazer as associações mais fáceis mentais aí, né? Aí o que vocês têm que se amarrar mesmo é entender o conceito do produto interno e a relação dele com a norma. Né? Aí, por exemplo, ó, o que nós temos lá na geometria analítica, né? Todo vetor não nulo, você pode encontrar
um vetor, né, que tem o mesmo módulo e sentido, que tem a mesma direção e sentido que ele, só que unitário, né? Ou seja, sempre que você pega o vetor e divide pelo sua norma, você vai encontrar um vetor unitário, né? Por exemplo, se eu defino U dessa forma, né, V sobre a sua norma, isso com certeza é um vetor unitário. Por quê? Eu vou calcular a norma de U, mas U é esse cara aqui, né, então é a norma disso. Mas veja que V sobre isso, na verdade, dividir é sempre multiplicar pelo inverso, né? Então, V sobre a norma de V, isso é 1 sobre a norma de V, que isso é um número, vezes o vetor V, né? Então, calcular a norma disso é calcular o quê? A norma disso, né? Mas a gente sabe que escalares saem da norma em módulo. Então, isso aqui é 1 sobre o módulo desse cara, vezes a norma de V, né? Mas, mas 1 sobre a norma de V, isso aqui é um número sempre positivo, né? Então, o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, eu tenho isso vezes módulo de V, que acaba resultando em 1. E mais uma vez, isso independe do produto interno que a gente está escolhendo. Isso é sempre verdade. Sempre que eu divido um vetor pela sua norma, eu tenho um vetor unitário, né? E aí, juntando tudo isso que a gente falou, nós vamos ter o conceito de vetores, né? De dois vetores serem ortonormais, né? Que a ideia é bem simples. São dois vetores que são ortogonais entre si e que ambos têm norma 1, ambos são unitários, né? Ou seja, dizer que U e V são vetores ortonormais, né, significa que eles são vetores unitários e são perpendiculares, né? Tem produto interno igual a zero, ok? Então, por exemplo, ó, esses dois vetores aqui, né, no R3, eles são ortonormais, porque se a gente calcular, a gente já viu que eles são unitários, né, no exemplo anterior, esse cara é unitário, esse também, e agora quando eu calculo o produto interno entre eles, dá zero, ou seja, eles são ortogonais também, né? Quando eu faço o produto interno aqui, eu tenho 0 vezes esse cara, 1 vezes 0, 0 vezes esse, que dá 0, né? Aqui a continha está errada, era para ser 0 vezes isso, mais 0 vezes isso. Mas de toda forma, esses caras acabam sendo ortogonais, né? Ortonormais, porque além de serem ortogonais, eles são unitários, né? De novo, mesmo conceito lá da geometria analítica. E aí, atrelado a isso, surge o conceito de base ortonormal, né? O que é uma base ortonormal? É uma base ortogonal, né? Ou seja, quaisquer par de vetores dentro dessa base são ortogonais entre si e os vetores dela são todos ortonormais, são todos unitários. Beleza? Os conceitos, todos tranquilos, são realmente o que vocês já viram, né? Beleza. Então, essa base aqui, né? Se a gente juntar aqueles dois vetores que nós já vimos e esse outro vetor aqui, ó, nós vamos ter uma base ortonormal. Nós já vimos que esses dois caras são unitários. Esse cara também vai ser unitário, né? Quando a gente calcular aquela raiz da soma dos quadrados das coordenadas, vai ser a mesma desse cara aqui, vai dar 1 também. E eles são ortogonais, né? Se eu calcular esse escalar esse, a gente já viu que dá 0. Esse cara escalar esse dá quanto? Na norma, no produto interno usual, né? Então, 0 vezes esse cara é 0, 1 vezes 0, 0 vezes esse deu 0. Quando eu calculo agora o produto interno entre esses dois caras aqui, ó, o primeiro e o terceiro, ó, 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 dá 2 sobre 4, que é meio, né? Agora, menos 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 dá menos meio. Quando eu somo isso, deu 0. Ou seja, esses caras são ortogonais. Consequentemente, essa base é uma base ortonormal. A base canônica é uma base ortonormal também, né? Não tem muito segredo nisso aí não, todo mundo já está bem ciente. E aí, para fechar a aula de hoje, eu ia fechar ela mesmo, exatamente, para fechar a aula de hoje, né? Vamos comentar do porquê a gente está começando a falar desse conceito aqui, né, de produto interno e todos os seus
conceitos adjacentes, né? Porque eu estou falando de geometria, né? Distâncias, ângulos e tal, que para vocês da computação é algo muito interessante. Quando vocês pensam em computação gráfica, né? Modelagem de personagens, qualquer modelagem gráfica tem muito a ver com essas ideias aqui da geometria analítica, né? Da álgebra linear. E o conceito de, de produto interno, ele está atrelado à simplicidade de se escrever vetores numa determinada coordenada, né? Ou seja, é uma forma de você escrever. Se você consegue, né, determinar uma base ortogonal, ou uma base ortonormal, né, nessa base, as coordenadas dos seus vetores são muito fáceis de ser calculadas, né? Então veja que assim, até agora nós temos basicamente três bases interessantes, né? Você tem um espaço vetorial, primeiro a gente tem a base canônica, né, que você olha para o vetor, você já sabe quais são as coordenadas dele, né? Quando eu estou pensando em coordenada, estou pensando na matriz coordenada, né? Que tem aquela coisa a ver com os vetores que a gente usa para escolher a matriz do operador linear, que vai só aplicar a transformação linear do vetor através de uma multiplicação de vetores, de matrizes, né? Então, a gente já viu até agora duas bases interessantes. A primeira é a base canônica, que você consegue olhar para o vetor e já ter uma noção de como você escreve a matriz coordenada dela. A segunda foi as bases formadas por autovetores, que os vetores na base formada por autovetores talvez não seja tão simples de você escrever as coordenadas dele, né? Que a gente veja aqui nas últimas aulas, a gente focou mais na escrita das matrizes da transformação linear do que em como escrever os vetores coordenadas nessa base, né? Então, a vantagem de bases formadas por autovetores é a simplicidade de calcular aplicações lineares, né? Por causa da matriz diagonal que aparece. Agora, o conceito de ortogonalidade e ortonormalidade, que estão conceitos atrelados ao produto interno, eles estão ligados fortemente à ideia de simplicidade de se escrever as coordenadas de um vetor nessa base que você escolheu, né? E agora a gente vai ver por que realmente existe essa simplicidade aqui, né? Então, olha o que diz esse resultado. Se eu tenho um espaço vetorial normado, né, com produto interno, e uma base desse meu espaço, né, que é a base formada por V1, V2 até Vn, a base desse espaço aqui. Se essa base for ortogonal, então, olha como é que eu posso escrever qualquer vetor V. Né? Eu pego um vetorzinho V lá, a forma de escrever ele nessa base, lembra como é que significa escrever um vetor na base, né? Se eu tenho uma base, todo vetor V, eu posso escrever como sendo o quê? B, como sendo V1, V2 até o Vn, né? Se eu escrevo o vetor V nessa base, significa que eu vou escrever ele como sendo o quê? Existe uma combinação linear, né, desses vetores de tal forma que... Opa, deixa eu escrever assim. A1, V1 mais A2, V2 mais AN, Vn. E daí esse vetor V nessa base V, nós escrevemos ele como sendo A1, A2, né? Até o AN, não é isso? Então, uma vez que eu escolhi uma base, um vetor, eu sempre posso escrever como uma combinação de linear dos vetores dessa base, e os escalares que eu uso para fazer essa combinação linear, nós chamamos de quê? De coordenadas desse vetor V nessa base. Não foi isso que a gente viu lá nas primeiras aulas da terceira unidade? Exato, né? Que aí depois a gente acabou conseguindo associar matrizes de transformações lineares, uma série de coisas. Olha o que acontece quando a minha base é ortogonal. Se eu pegar um vetor V, um vetorzinho V qualquer, olha como é que eu vou conseguir escrever ele. Esse meu vetor V tem uma base fixada, que é uma base ortogonal, e peguei um vetor qualquer no meu espaço. Ó. O meu vetor V, olha quem são os coeficientes que estão associados aos vetores dessa base. Ó. O coeficiente do V1, ele é o produto interno de V por V1 sobre o módulo de V1 ao quadrado.
O coeficiente do V2 é o produto interno de V, que é o vetor que eu estou querendo escrever nessa base, né? Por V2 sobre o módulo de V2 ao quadrado. E por aí vai, né? Cada escalar associado ao VI é o produto interno do V por esse vetor sobre o módulo desse vetor da base ao quadrado. E no caso dessa base ser ortonormal, a coisa fica bem mais simples. As coordenadas é simplesmente calcular o produto interno do meu vetor pelos vetores da base. A coordenada associada ao V1, a primeira coordenada, ó, é o produto interno de V pelo vetor V1. A segunda coordenada é o produto interno de V por V2. A última coordenada é o produto interno de V pelo último vetor da base. Então a gente não precisa fazer conta nenhuma. Conta nenhuma sim. Não precisa ficar partindo para muitos sistemas lineares. É só fazer alguns produtinhos internos rapidinho e já encontramos quem é as coordenadas dos vetores nessa base. E aí a gente ganha simplicidade nesse caso, né? Cada contexto, cada base te dá uma simplicidade num certo sentido. Base canônica, simplicidade em olhar para as coordenadas dos vetores. Base de autovetores, simplicidade na matriz da transformação linear. Bases ortonormais, simplicidade em determinar as coordenadas de um vetor. Então, que em particular a base canônica é uma base ortonormal, então fica mais simples possível. É aquela que você bate o olho e já vê, né? Mas a gente pode ser útil, ser bases um pouquinho diferentes, mas quanto mais próximo da ortonormalidade, melhor pra gente. E por que essas coisas são verdade, né? Veja o seguinte, uma demonstração bem simplesinha. Ó. Então, se B é uma base do meu espaço V, né? Então o meu vetor V posso escrever como sendo a combinação linear dessa base, né? Ou seja, um A1V1 mais A2V2 e por aí vai. Veja quem é o produto interno de V por esse primeiro vetor V1 da minha base, né? Admitindo que a minha base é ortogonal, né? Admitindo que essa base é ortogonal. Então, quem é o produto interno de V por V1? Né? V, como essa combinação linear aqui, então, eu troco o V por essa combinação linear, vai ser produto interno disso pelo meu V1. Mas como eu tenho toda aquela propriedade, né, de linearidade e tal, eu posso distribuir essa soma e tirar os escalares correspondentes. Aí esse produto interno aqui fica o quê? A1 vezes produto interno de V1 por V1, mais A2 produto interno de V2 por V1, mais AN produto interno de Vn por V1, que é o que está aqui, né? Aí vejam, V1 é o módulo de V1 ao quadrado, como a gente já viu. Como a minha base é ortogonal, V1 interno V2 é zero, V1 interno V3 é zero, V1 interno Vn é zero. Todos esses casos aqui vão dar zero. E aí no fim, o que é que aparece aqui? Aparece que esse produto interno é A1 vezes a norma de V1 ao quadrado. Então, se eu passo essa norma de V1 ao quadrado para baixo, eu encontrei que é o meu A1. Mas o A1 é justamente o coeficiente, o primeiro coeficiente do meu vetor. A primeira coordenada dele é o coeficiente do V1. Então, o coeficiente do V1 é simplesmente produto interno de V por V1 dividido pelo módulo ao quadrado. E se eu repito esse argumento aqui, trocando agora pelo V2, troco o V2 aqui, essa primeira parcela zero, aqui fica o módulo de V2 ao quadrado, todo o resto zero, e aqui fica o A2, né? E aí eu encontrei então o A2 dividindo quem? Produto interno de V por V2 sobre o módulo de V2 ao quadrado. E aí, cada um daqueles coeficientes vão acabar sendo escritos dessa forma. E aí, como conclusão para essa parte de baixo, se minha base é ortonormal, né? Em particular, ela é ortogonal, então vai valer isso. Só que quem é o módulo de cada um desses vetores? 1, porque a base é ortonormal. Então esse cara é 1, esse é 1, esse é 1, fica somente o que está aqui em cima. E aí o meu vetor escrito em coordenadas fica com essa expressão muito simples aqui de se calcular. Não precisa cair em sistema nem nada, é só calcular alguns produtos internos e nós temos o nosso vetor escrito nessa base. E eu vou fazer um exemplozinho aqui para vocês perceberem isso. Ó. Por exemplo, se eu quero escrever esse vetor em relação a essa base ortonormal que a gente comentou no exemplo anterior, né? Então vejam, de acordo com esse resultado, se eu quero escrever o vetor, né, 3, 4
e menos 2 nessa base, né? Ou seja, se eu quiser escrever esse vetor aqui, ó, nessa base em coordenadas, quem vai ser as coordenadas dele? Vai ser o produto interno de V pelo primeiro vetor da base, V pelo segundo vetor da base e V pelo terceiro vetor da base. As coordenadas dele vão ser justamente essas, né? E aí fica bem simples de calcular, ó. Veja que o meu vetor V vai ser quem, ó? Como eu falei, V1 vezes o V1 mais V2 vezes V2 mais V interno V3 V3, né? Aí veja, quem é o, vamos ver aqui quem é cada um desses caras, ó. O V é o vetor 3, 4 menos 2 e V1 é raiz de 2 sobre 2, 0 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é o coeficiente que eu vou multiplicar pelo V1, né, que é esse vetor aqui, mais, né, você vê aqui embaixo que a expressão realmente ficou grande, mas grande não quer dizer que seja complicada, né? Aqui agora V por V2, né? Então esse é o produto interno de 3, 4 menos 2 com o vetor 0, 1, 0, escalar vezes depois do próprio vetor, mais agora esse vetor 3, 4 e menos 2 vezes o último vetor da base, que era esse aqui, né? 0 raiz de 2 sobre 2 vezes o próprio vetor. Pronto, agora basta calcular esses produtos internos aqui, ó. Vejamos. Esse primeiro, ó, 3 vezes isso, então 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Opa, ao quadrado não, só produto, né? Mais 4 vezes 0, que é 0, menos 2 sobre menos 2 raiz de 2 sobre 2. Esse número vezes esse vetor. Mais quem agora? Esse aqui ficou fácil, ó. Produto interno desses caras, ó, 3 vezes 0, 4 vezes 1, que dá 4. Eu coloquei a raiz aqui, não tem nada a ver, viu? Produto interno não tem nada a ver com a raiz. A raiz tem a ver com o módulo, tava vendo besteira. É só essa continha mesmo aqui, desculpa. Ó, esse número vezes esse. Aqui ficou 4, né? Vezes o vetor 0, 1, 0. Mais agora esse último aqui que dá quanto? 3 vezes isso. Então, 3 raiz de 2 sobre 2. 4 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes isso dá mais 2 raiz de 2 sobre 2. Vezes esse vetor aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, 0. Menos raiz de 2 sobre 2. Aí só para escrever mais simples, eu não vou escrever essa expressão toda, né? Isso aqui fica quanto, ó? Raiz de 2 sobre 2 vezes o vetor F1 mais 4 vezes F2 mais, aqui dá quanto? 5 raiz de 2 sobre 2 vezes F3. E aí vejo que eu larguei a conta de ficar resolvendo sistema de equações, que a depender, se for um sistema muito grande, você pode embananar com tanta variável, né? Pode ficar realmente dando muito trabalho, ficar escalonando matrizes e tal. Calcular um produtinho interno é mais simples, né? Você só multiplica coordenada, coordenada e soma, pronto, já tem um resultado, né? Então, e aí a forma de escrever esse vetor nessa base foi muito simples de determinar quem são os coeficientes. Daqui nós já temos até que esse vetor escrito nessa base é simplesmente esse vetor aqui, raiz de 2 sobre 2, 4 e 5 raiz de 2 sobre 2. E a gente ganhou tempo e processamento e cálculo, né? Utilizando bases ortonormais. Tudo bem? Ficou clara aí a ideia e o objetivo? Entendeu? Então, beleza. E aí,
a aula de hoje eu fecho comentando isso, né? Quando a gente começa a ver um conteúdo lá, para que o professor está falando de bases diferentes, se a base canônica é a mais simples de todas, né? Para que essa complicação que esse pessoal da matemática faz, né? Não é complicação, cada coisa tem sua utilidade, cada base tem sua vantagem, né? E a depender do problema que você trabalha, você pode ter uma vantagem, depender do outro, você pode ter outra. Por exemplo, se você estiver calculando a matriz do Google, certamente você vai querer, né, uma matriz diagonal para calcular aquelas potências absurdas. Se você estiver fazendo um modelo em 3D, né, para algum jogo aí, certamente você vai trabalhar mais com bases ortonormais, que são fáceis de você escrever vetores, você vai trabalhar com ângulos e tudo mais, e essas coisas facilitam. Então, cada base tem a sua aplicabilidade, né? Tem sua função aí na geometria analítica. É isso, eu vou parar o vídeo